da administração do município para o exercício de 2018. Peço então para que o Sandro e o seu Milton que façam uma explanação aos presentes sobre as referidas peças para que de um melhor delineamento e esclarecimento sobre os rumos orçamentários e financeiros para o exercício de 2018. Primeiramente, boa noite a todos. A Prefeitura, este ano a gente tentou fazer um negócio mais palpável, né? O Marco está aqui, a gente tentou fazer como que os coordenadores de cada pasta fizessem o seu orçamento. Tá? Não ficou perfeito, vou ser sincero para vocês, mas ficou ali bem próximo do que cada coordenador queria. Porque, como a gente sabe, a demanda é grande, mas a receita é pequena. Então, a gente tem que adequar a demanda à receita nossa. Isso. Mas o orçamento, eu acho que ficou até num valor alto, porque a gente colocou muitos convênios que de acordo com os coordenadores, podem ser contemplados o ano que vem, entre 4 anos. E o orçamento, principalmente, do ano que vem. Mas, em relação praticamente a receita própria, houve um aumento em torno assim, de 9% a 10%. Então, em relação a esse ano, tá? Eu fiz mais ou menos a porcentagem, ele deu em torno de 11%. 5 milhões do total, né? Mas a receita própria ficou bem menor, tá? Deu 5 milhões a mais, mas tem muitos convênios, tá? De Estado e Federal, que se vir gasta, se não vir, infelizmente, não poderá ser gasto, né? Essa é uma parte que eu queria falar, e agora eu estou aqui à disposição para dúvidas, ou se o Milton quiser fazer alguma explanação também, que tiver alguma dúvida, pode. Bom, boa noite a todos também. Eu fico à disposição aí de vocês para perguntas, né, se vocês tiverem interesse, tiver alguma dúvida. E, basicamente, conforme eu tive dando uma verificada ali no orçamento que está sendo proposto pela Prefeitura, então a gente vai colocar assim, né? Nós estamos votando aí o PPA, a LDO e a LOA, né? O PPA ele vai trazer o planejamento dos próximos 4 anos, né? Na sequência, a LDO vem trazendo os programas de aplicação e as diretrizes que vão ser tomadas durante o exercício, né, de 2018. E também nós temos aí o orçamento que é a LOA para o ano de 2018, quando então está sendo distribuído o valor que já está fixado, que está previsto no PPA. Então tem o valor previsto no PPA, tem o valor distribuído por programas na LDO, e nós temos a distribuição disso no orçamento. De acordo com o que o Sandro comentou, esse valor, vamos dizer assim, orçamento participativo que ele começou a implantar aqui no município, ele é importante, tá? Mas ele traz também bastante problema. É o que ele acabou de falar. Os secretários, diretores, secretários, que são os responsáveis pelas pastas, eles têm eles entendem que vão conseguir alguma coisa que a gente
entende que não é fácil. A atualidade, por exemplo, a gente está vendo que a receita a realização da receita deste exercício, até por experiência de outros municípios, eu digo, eu não sei exatamente, eu não posso exatamente dizer, o Sandro disse, mas é uma receita que ela está muito próxima do ano passado, não é isso, Sandro? Então, se ela está muito próxima do ano passado, isso quer dizer que, para o ano que vem, estes acréscimos que foi proposto pelos secretários para colocar no orçamento, a gente está entendendo que isso não vai realizar, né? Então, isso daí, ele dá uma possibilidade, né? Ele acaba trazendo uma condição de uma execução um pouco difícil, né, Sandro? É uma execução difícil. Por que é difícil? Porque a gente tem que ver que o que é a previsão, o orçamento, ele prevê a receita e fixa a despesa. Se você, lá na Secretaria de Social, por exemplo, você fez uma fixação de despesa com recursos que você entende que virão, e se eles não vierem, o que acontece? O secretário vai querer usar aquela dotação para muitas vezes ele quer remanejar para outra ficha, certo? E daí ele normalmente é recurso próprio, tá? E dessa forma o que acontece? Acontece que não vai realizar a receita a maior que cubra aquela despesa, então vai gerar assim, não que vai, eu estou dizendo, é muito possível de gerar um déficit orçamentário. O déficit orçamentário para a execução do município, lá para o prefeito, lá é complicado, é problema, né? Rejeita a conta. Então, eu acho que a proposta que hoje está chegando para a gente aqui do orçamento, que já está com a previsão na LDO e no PPA, ela é uma proposta que neste momento, sabendo que ela está passando por uma, vamos falar assim, por uma nova forma de elaboração, né, Sandro? Ela é uma proposta que eu entendo que é possível de se votar, assim, entende? Porém, é necessário o acompanhamento também, né? Vamos dizer, o acompanhamento da execução, o ano que vem, pelos vereadores, um acompanhamento de perto, não para querer criticar o prefeito, não, é para também tentar cuidar, né, Sandro? Tentar cuidar junto, principalmente nas questões relacionadas com suplementações, criação de crédito adicional e tudo mais. Por quê? Porque hoje o próprio contador da prefeitura já está comentando que pelo motivo de que foi um orçamento participativo que partiu, inclusive dos secretários, com a ajuda da parte técnica e tudo mais, foi montado um orçamento que ele não está absolutamente dentro da realidade, porque poderia ser menor. Não é isso, Sandro? Vamos dizer assim. Não é que ele poderia ser menor. Ele teria que... É que a Receita do Estado Federal... A Receita do Estado Federal, como os secretários, os coordenadores, já tem ofício, já tem... Isso, eu estou entendendo. Mas a gente sabe que muitas coisas, chega lá com ofício, com tudo, o governador chega, deixa para o outro ano. Você entendeu? Não, pois é, então poderia ser menor. Mas a gente já cortou muita coisa, você entendeu? Esse orçamento, eu acredito que está mais ou menos quase na realidade, mas é aquilo que você falou. Temos que tomar cuidado, porque hoje o Tribunal de Contas não aceita mais déficit orçamentário. Não, inclusive é crime. Então, tem que tomar muito cuidado, entendeu? E outra coisa que eu ia falar também, que eu no fim acabei esquecendo,
Na LDO também, não sei se vocês perceberam, em relação ao ano passado, a gente colocou mais alguns artigos, tá? Que são, vamos dizer assim, sugestões do Tribunal de Contas para que conste da LDO, tá? Então tem muita coisa ali, que tem um comunicado do Tribunal de Contas que ele orienta por, como uma porcentagem para criança e adolescente, uma maneira de dar subvenção para as entidades. Se eu não me engano, está tudo na LDO. Tá? Então, sim, pode continuar, desculpa. Então, vamos dizer assim, basicamente é isso. Aliás, a gente diz, né, porque eu também trabalho na condição de estar elaborando orçamento para outras prefeituras, né? Hoje aqui eu estou do lado da Câmara, que é o poder que vai analisar, que vai. E eu digo para vocês que não é fácil fazer um orçamento. É alguma coisa que está que vamos dizer assim, o nome já diz, né? São peças de planejamento orçamentário, né? Quer dizer, vai depender de muita coisa para se realizar, né? Então, quer dizer, a gente pensar que está acertando em tudo é um absurdo. Você vai ter alterações de orçamento, né? Você tem que contar com isso. E os vereadores também têm que entender que eles também têm que estar abertos a analisar as alterações que virão. Porque eu já comentei em outras situações a seguinte coisa: o município, ele está, de certa forma, não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou falando só a realidade. Ele está à mercê, por exemplo, da execução do governo, né? Por exemplo, nos últimos 3 exercícios anteriores, não só aqui, mas também em outros municípios, todos, nós sofremos muita queda de arrecadação. Agora, como que o governo ele quer que a gente acerte o máximo possível dentro do orçamento, sendo que ele não executa aquilo que ele mesmo propõe? Então, quer dizer, é uma dificuldade. Então, é uma eterna queda de braço aí nessa coisa. Então, a gente tem que estar aberto por entender que as alterações serão necessárias. Não é isso, Sandro? E também, sim, né? E também a gente entende e coloca nesse momento aqui também para os vereadores que muitas coisas não previstas acontecerão. Muita coisa que vai acontecer, a gente não sabe. Este ano aqui, por exemplo, já deve ter acontecido situações para o executivo resolver que nem previsão no orçamento não tinha, teve que suplementar uma verba, teve que reduzir outra. Então, quer dizer, fica essa questão da necessidade de alteração. Eu digo isso porque eu sei o quanto que é difícil trabalhar do lado de lá, tá? E sei também da responsabilidade que a Câmara tem de aprovar ou não as alterações, né? Então, é isso que eu comento. Nós temos que ter em mente que vai ter alteração. Essas alterações, o ideal seria, né, estar mandando junto com o projeto de lei, na mensagem, né? A mensagem ajuda muito, porque é a parte integrante do projeto, inclusive, né? Então, a mensagem ela ajuda muito no entendimento da Câmara, porque nós, por exemplo, nós estamos aqui, não estamos sabendo exatamente o que acontece, porque a gestão é da prefeitura, é do executivo. Então, a hora que chega aqui, não pode chegar, por exemplo, alguma coisa vaga. Ela tem que chegar alguma coisa que tenha uma condição... A justificativa, né? Muito importante. Explicativo. Porque aí a gente tem como, vamos dizer assim, abrir a conversa com os vereadores e dar entendimento no projeto. A gente sabe que é necessário, mas o caso que tem bastante... Aqui, nós precisamos entender também, né?
Não é simplesmente mandar e achar que tem que ser aprovado. Não é, né? Eu acho que os dois poderes estão trabalhando junto, né? Mas é um consenso administrativo dos dois lados. Mas tem que ter uma condição bem explicativa na mensagem, na justificativa, tal, para que possa a gente estar fazendo isso aí, né? Seu Milton, a gente fica agradecido de o senhor dar essa explicação para nós. O Sandro está aqui presente, Marquinhos de Arnes, e a gente sabe do esforço da prefeitura em manter em ordem tudo. Então, o LDO, o plano plurianual, que não dá para se calcular exatamente quanto que vai gastar em cada pasta. Então, a gente entende perfeitamente a explanação do senhor quanto a como que eu posso dizer? Essa alteração, articulação diante das pastas aí. E como que eu poderia dizer? Pelo que o senhor está falando, em 2018 nós teremos praticamente quase que o mesmo que a arrecadação em 2017. Então, vamos pensar assim, não vai ser um ano tão fácil. Se nós não tivermos um aumento de arrecadação de algum meio, seja de IPTU, alguma coisa assim, alguma coisa extraordinária aí, a nossa receita vai ser praticamente a mesma de 2017, né, Sandra? Provavelmente a mesma. Então, e os gastos maiores, porque a cidade cresce, está se urbanizando algumas partes aí, os funcionalismo público também, foi feito concurso recentemente, aumentou-se um pouquinho, aposenta um pouco, mas aumenta o número de funcionários, esse é natural. E então, eu acho que vai caber o executivo não sei se cabe essa minha ressalva aqui, vai caber o executivo e até nós vereadores, Marquinhos de Arnes, aí, chefe de gabinete, nós buscarmos esses convênios, porque se a gente buscar muita coisa que a gente pode conseguir. Eu imagino que muita coisa que está meio pendente, se a gente for batendo na mesma tecla lá, vai indo até que dá certo. Então, a gente vai depender muito de assinatura de convênios para 2018. Eu imagino eu. Eu estou marinheiro de primeira viagem aqui, estou aprendendo, senhor Milton. Então, eu fico agradecido. Eu entendi perfeitamente a ideia do senhor e do meu amigo Sandro aqui. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, né? Entendeu? A gente tentou fazer o melhor, né, Marquinhos? Só falando na elaboração, a gente começou praticamente no final de abril, se eu não me engano. Fizemos uma reunião com os coordenadores, colocamos uma data limite para eles apresentarem alguns projetos, depois fomos lapidando os projetos e até chegar para pôr no sistema para fazer. Tá? E ajustando, junto com o prefeito, né, porque os coordenadores dão a base, mas quem dá o aval mesmo é o prefeito. Né? E a gente está aqui à disposição de vocês, qualquer dúvida. Né? Eu sei que os 3 projetos são projetos longos, praticamente alguns anexos são incompreensíveis para quem não conhece, né? Mas é uma parte que a gente está aqui para, não só agora, mas também depois, se precisar de alguma dúvida depois do projeto, né? Não sei se vai hoje, tem sessão hoje? Então, não sei se vai para a deliberação na próxima sessão. Se vocês quiserem, apesar de eu estar de férias, vocês avisam o Marquinho, eu venho aqui na Câmara, a gente discute alguma coisa, você entendeu? Alguma alteração
vocês queiram fazer, qualquer coisa, a gente vem, discute, explica, entendeu? Tá? Por que está ali, por que não está. Tá? Estamos à disposição de vocês agora. A palavra está aberta, então, os colegas aí que quiserem fazer algum questionamento. Boa noite a todos. Eu queria saber, Milton, como foi colocado um valor ali nessas pastas, se não vier esse dinheiro, ele não pode fazer um remanejamento e tirar dinheiro de um lugar e colocar ali. Com autorização da Câmara, sim. Ah, então tem que passar por nós aqui. Ou por decreto, né? Ah, entendi. Mas o prefeito, geralmente, ele não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, como o Milton disse, ele corre sério risco de ter um déficit orçamentário. E se ele tiver déficit orçamentário, o Milton está aqui e pode confirmar com vocês, antigamente, há uns 2, 3 anos atrás, o tribunal falava, 3% de déficit orçamentário a gente releva. Hoje eles não estão relevando nem um centavo. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se der déficit orçamentário, provavelmente vai ter as contas rejeitadas. Tá. A suplementação de verba que ele manda para a gente aprovar aqui, ele pode tirar de uma entidade para colocar em alguma pasta, em algum lugar, educação, algum lugar, ou não? Ele manda o projeto para nós, suplementação de verba. Ele vai tirar de um lugar para colocar em outro? Pode. Ele pode? Pode. Desde que nós... Ele pode. Por isso que está mandando autorização. Ele manda o projeto para ser aprovado ou não. É a Câmara que autoriza. É a Câmara que autoriza. O prefeito pede. O projeto é uma proposta. Quem aprova é a Câmara. Mas se a gente vê que não é viável... Pode vetar. É aquilo que o Milton falou. O projeto vem, tem que ter uma justificativa. Isso. A justificativa você vai ver. Se a justificativa fala assim, eu quero tirar vamos dizer assim, da PAI e pôr lá para o cemitério. Aí vem a justificativa. Vamos supor, ele põe lá, porque eu quero. Não é assim. Não, eu quero tirar lá porque o convênio da PAI já está assinado, não vai repassar mais, não tem mais projeto. Está ali e estamos agora no final do ano, não vai ter. E lá no cemitério preciso abrir tantas covas que não tem. Entendeu? Isso. O que o Milton falou, o que o Milton falou é muito importante. A justificativa do projeto. Para vocês entenderem por que está fazendo aquilo ali. Você entendeu? E por exemplo, vamos supor, hoje eu estava olhando o projeto, ele sugere aí uma suplementação de 5%. Certo? Conforme estava falando para o presidente ali dentro, estava conversando, trocando ideia com ele ali, a gente sabe que quem está lá, trabalhando lá, na prefeitura, os 5% é uma margem bem pequena. O que nem falou para mim, tem município que pega até 15%. Eu já trabalhei, eu já estou com cabelo branco já, né? Mas eu já trabalhei em tempos idos aí, que trabalhava com 50, 40, entende? Então, quer dizer, não que eu acho que está certo, tá? Eu acho que trabalhando aí com uma margem de 5 é uma margem pequena, porém está com uma folga aí dentro dos 5, porque o orçamento poderia ser um pouco menor, né? Vamos dizer, né? Então é um valor que, vamos dizer assim, acaba sendo suportável, né? Mas 5% é para tudo, né? Então quer dizer que tem que trabalhar bonito lá para cima, né? Orçamento bem pequeno. A alteração é pequena, né? Agora o Tribunal de Contas também não autoriza e até critica um percentual muito grande de alteração, né? Então a gente está com esses 5 aí para trabalhar.
durante o ano, né, Marcelo? A gente tem que ser um pouco real, tá? É pequeno, é. Agora, o que tem que ser feito? Lá na execução do executivo, a situação é muito diferente. É muito difícil, porque as coisas mudam demais. A demanda, ela cresce absurdamente por um lado que a gente às vezes não preveu, porque o orçamento ele é feito considerando também os valores históricos, né? Então, exemplo, durante o exercício do ano passado, do outro ano e do anterior, mais o que está sendo realizado esse ano, olhando para a realidade dos 3 anos, 2 anos, mais esse ano aqui, que eles falaram que estão trabalhando desde abril. Então, desde abril para cá, eles já, antes de elaborar o orçamento, eles já tiveram a condição de ver, por exemplo, o que está acontecendo até do mês de junho, julho, agosto, né, para depois lançar o orçamento, assim, fechar o orçamento. Então, quer dizer, eu tenho absoluta certeza, inclusive, né, eu conheço um pouquinho disso aí, houve alteração dentro do ano, existe alteração. Dentro do ano existe. De repente, acontece uma situação diferenciada que não está nem na condição histórica. Ela muda. Então, quer dizer, é o momento que o prefeito tem que remanejar recurso. O recurso é um só. Se é 58 para o ano que vem, é 58 milhões. Não vai ser 60 nem 55, nem 49, é 58, ou um pouquinho menos. Então, o que ele tem que fazer? Se ele tem 58 previsto, ele tem 58 previsto na despesa também. Então, se ele vai tirar recurso orçamentário de um lugar para passar para outro, tem que ficar do mesmo tamanho, tem que ficar com 58, do mesmo jeito. Então, se ele suplementa, porque por uma necessidade, ele tem a necessidade também de sacrificar um outro setor. Então, é uma luta, né? É uma luta lá. O Sandro, sobre a reserva de contingência, que a prefeitura utiliza, como que é feito? A reserva de contingência, ela consta no orçamento ali, a gente utiliza mais no final do ano, entendeu? Geralmente a gente usa para fazer a folha. No final do ano, às vezes falta alguma coisa na folha, a gente usa dali. Esse ano, excepcionalmente, deu aquela polêmica do recadastramento lá, foi usado para o recadastramento, tá? Que depois também já saiu de lá e já foi para a saúde, que o prefeito aí estava sem dotação e preferiu deixar para o ano que vem, tá? Essa reserva de contingência está incluída nesses 5% ou é um valor à parte que a prefeitura pode utilizar? Não. Se eu não me engano, mas como o Milton disse, tudo que está aqui no orçamento é 5%. Eu não posso tirar esses 700 mil aí, por exemplo, se eu já suplementei lá 5% por decreto, eu não vou poder tirar da reserva de contingência sem autorização da Câmara. Isso, ele também está perguntando, pelo que eu estou entendendo, ele está perguntando se os 700 mil da reserva está incluído nos 58 milhões, tá? Tá incluído. Porque acontece assim, né? Assim, só para a gente colocar, é o seguinte, a suplementação de verba, de recurso, de verba do orçamento, você tem que ter uma situação, recurso. O recurso ele é cancelamento, superávit financeiro ou excesso de arrecadação. Não é isso? Não tem outro tipo de recurso. Tem 3 recursos. E os 3 recursos, você pode suplementar 5% utilizando esses 3 recursos. Então, não é isso, Sandro? É isso aí. Agora, a reserva de contingência,
até na questão legal, ela existe para ser utilizada em dotações insuficientes e não previstas. Então, para você não mexer muito no orçamento, você busca na reserva contingente. Agora, que nem eu digo, que nem o Sandro disse, a execução da parte do orçamento da prefeitura, ela é um pouco complicada. Então, muitas vezes, a gente não usa no começo do ano. A gente deixa para usar no momento onde os recursos já foram esgotados, né? Estão se esgotando já. Então, é uma ciranda aquilo ali. Você tem que trabalhar olhando para a realidade da conta. Porque, por exemplo, existe uma possibilidade de suplementação, por exemplo, de superávit financeiro que ocorreu no exercício anterior. Eu, particularmente, que trabalho com as prefeituras, eu suplemento aquilo lá. É lógico que daí eu vou fazer uma outra divisão dentro daqueles valores, mas eu vou usar aquilo lá no final do ano. Eu não uso antes. Aliás, eu nem informo o prefeito que tem, porque muitas vezes ele precisa. Não é isso. Às vezes, porque nós não estamos criticando o prefeito, nós estamos criticando a situação, né? Por exemplo, todos os municípios recebem valor do governo federal menor do que a demanda que ele tem. Então, o que acontece? A parte técnica, ela tem que ser um pouco política também, não é? Com o prefeito. Porque o que é a política da parte técnica? O que é a política da parte do administrativo? Aliás, a gente vê que política vamos dizer assim, né, definidamente falando, é a arte de bem governar, vamos dizer, né? Então, a parte técnica que eu estou falando, me incluindo, porque eu trabalho com isso. Eles, o Santo e tal. Você tem que ter uma política também. Porque se você abrir todas as guardas, vai chegar no final do exercício, ou antes disso, ou muito antes disso, o prefeito ele vai ter que criticar. Porque ele precisa da parte técnica para que ele consiga chegar até o final naquele passo, né? Naquela cadência. Se você falar assim, não, tem dinheiro, pode gastar, não, porque não, meu Deus do céu, aí a coisa desanda. Então existe uma política, né, interna, né, vamos dizer assim, quer dizer, uma forma de desenvolvimento, de trabalho, de uma coisa convencionada entre tesouraria, contabilidade, chefe de gabinete e, né, tal, para torear, vamos dizer assim, o nome entre aspas é torear os secretários, porque eles também não são culpados, e nem o prefeito, não tem culpa nisso. É por causa que a demanda ela é infinita. Ela é infinita a demanda. Você pode ver a demanda da saúde, por exemplo. Eu estou dizendo aqui um ponto, só que ele é o maior, né? A demanda da saúde, se você pegar 58 milhões de reais aí, ó, se pegar 58 milhões, tirar a folha de pagamento, vamos supor que vai gastar 18 milhões com folha de pagamento do ano. Se pegar 50 milhões e colocar na saúde, vai faltar dinheiro. Eu nunca vi esse povo, meu Deus do céu, é um povo muito doente, ou é um povo que come, almoça, janta comprimido, meu Deus do céu, é muito grande. Estou falando, a saúde é demais, entende? Pelo tamanho do orçamento nosso, do município, essa reserva não poderia ser maior? Ela tem limite. Então está dentro do limite dela. Está dentro do limite, é. Agora eu digo para você, vereador, se você, eu tenho certeza disso, se você, ainda que eu não tenha trabalhado na elaboração do orçamento, mas se for tirado dali, da reserva de contingência, aliás,
de qualquer um dos setores do município, para colocar mais 50 ou 100 mil, vai fazer falta. Não, eu falo isso no final do ano, por exemplo, o prefeito tem que pagar 13º, tem que pagar um monte de coisa, né? Isso. Então, por isso que a gente fala por causa dessa reserva. Isso. Aí Não. facilitava para ele, né? Não, mas então, mas eu vou esclarecer. Não, eu vou esclarecer você assim, ó. Quando a prefeitura faz o orçamento, né, a equipe da prefeitura faz o orçamento, ela vai, normalmente, 99% das vezes, ela vai fixar o valor de encargos sociais e folha de pagamento no 100%. Ela já fixa. Então, quer dizer, se precisar remanejar, é um pouquinho, que às vezes sai funcionário de um lugar, entra no outro, mas o valor do orçamento do pessoal e encargo social, ele já está preso. Não é isso, Sandro? Ele já está preso. Porque é o seguinte, né? Entende-se o seguinte: quanto que a prefeitura recebe por mês? 3 milhões. Quanto que a prefeitura tem de folha de pagamento? E encargo social? Vamos falar, 1 milhão. Então ela tem só 2 para trabalhar. É isso que eu falo para os prefeitos. Você esqueça de 1, amigo, porque você tem 2. Porque 1 já está morto. Até essa despesa é uma despesa que ela já não precisa nem de liquidação para pagar. Não é, Sandro? Ela já é uma despesa liquidada. O momento em que você lançou a folha de pagamento ao funcionário mais o encargo social já está liquidado. Então quer dizer que você pode, você vai precisar de dinheiro no final do ano para pagar a folha de pagamento, tudo bem. Isso daí é uma questão que ela anda em paralelo ou par e passo com o orçamento, porque é o caso, por exemplo, porque nós estamos falando, essa questão é uma questão, é a financeira. Ela não é orçamentária, ela é financeira. Então, por exemplo, qual é a minha sugestão? Eu acho que não é só minha, é de todo mundo, todos os que trabalham nessa área. Nós temos dentro do exercício, da execução de todos os exercícios, 6 meses bom, 6 meses ruim. 3 meses do início, 3 meses do final. 6 do meio, ruim. Então, o que a gente faz? A gente conversa com o prefeito, lógico. Conversa com o prefeito e a gente vai separando um valor e fazendo um caixa. É uma proposta que é da parte técnica, que eu não preciso nem perguntar para esses dois aqui, que eu sei que sofrem, né? Que é uma sugestão que a gente faz. Então, por exemplo, de todos os municípios que eu trabalho, né, 3 deles já têm a folha de pagamento já na conta, lá, reservada lá. Inteiro a folha de pagamento. A folha de pagamento inteiro já está lá. Por quê? Porque não tem jeito de escapar. É uma despesa que ela já tá marcada. Porque o município ele não pode contar com isso, porque sem gente ele não toca. Não é isso? Né? Então, já está guardado. A partir daí, a dotação também ela está reservada lá. Ela está lá, está dormente lá, vai ser usada até o final do ano. O dinheiro nós já temos. Então, é mais ou menos assim que a gente trabalha. Né? Não é que isso aí não é nenhuma forma nova, né? Todo mundo já sabe disso aí. O difícil é o prefeito conseguir fazer isso. Não é fácil. É muita a pressão. Agora, por exemplo, existe os municípios, eles são, vamos falar assim, basicamente a mesma coisa, mas o caso é que existem momentos em município, né, por exemplo, eu não sei aqui exatamente, mas tem município que tem um IPTU muito bom. Então, o que a gente faz? Entrou o IPTU, calcula a folha, guarda. Pronto. Aí daí para frente, aí você vai tocando.
E fora isso, tem todos os outros pontos que isso daí contempla também, né? Que o orçamento é um negócio que, por exemplo, ele tem aí um valor de aplicação da saúde, valor de aplicação da educação, assistência social, pessoal. Então tem que estar travado todos os índices dentro dessa peça aí, desse planejamento, né? Então não é fácil não, né? Então, bom. O duodécimo, ele entra nesses 5%? Então, é o que eu ia comentar agora. Nós temos um orçamento de 58 milhões, mas esse 1 milhão e... Vamos a grosso modo, tá? 1,5 milhão já é da Câmara. Então, a Prefeitura não vai trabalhar com 58 milhões. A Prefeitura vai trabalhar com 55,5, 56,5. Certo? Porque 1,5 vem para cá, mais ou menos, 1,400. Isso, então é. Então vamos falar. Então esse valor do duodécimo, ele está ali. Ele está porque o orçamento da prefeitura, ele inclui o da Câmara lá. Então esse valor que vai ser mandado de dinheiro para cá, vai ser subtraído de lá. É assim que funciona. Gente, é difícil falar porque isso aí vai muito do tipo do administrador, né? É difícil. Oi? O senhor está falando aí, tudo é gestão. É tudo gestão. Pensando sempre. Agora, porque é o seguinte, né? Pode falar. Vê se eu entendi direito. Assim, a gente tem um orçamento previsto. Que depende de realizar. A gente sabe que existem muitas variáveis, variações dentro desse orçamento. Isso. Então a gente sempre trabalhar, eu penso assim, o administrador sempre trabalhar. A quem? E com o pé atrás, sabendo que hoje é uma coisa e amanhã pode ser outra coisa. Isso. Eu digo assim, ó, sobre isso aí que vocês estão colocando, eu digo assim, que se o prefeito for um prefeito assim, que trabalhe absolutamente olhando para a condição real, numérica, ele vai conseguir fechar, só que ele vai destruir a parte política. Perfeito. Agora, se ele for um prefeito que ele vai contemplar a parte política, ele vai destruir a financeira. E é o que a gente tem vivido no Brasil. Mas tudo bem, tá? Mas então isso daí eu vou falar por uma questão assim, de uma forma técnica, falando. Eu não quero ser prefeito, tá? Você não quer ser. Não. Se a sua colocação, se você colocar uma gestão do município na mão de desses dois aqui, ó, estou falando aqui de perto, eu tenho certeza absoluta, convicção plena, que vai fechar redondo. Não estou criticando o prefeito também, né? Não estamos falando do prefeito. Mas a hora que entra a questão do prefeito, que ele tem que atender tanto a parte, obedecer a questão orçamentária e financeira, tem que atender a questão política e a demanda, porque a cabeça dele lá, sabe, é demais, é o dia inteiro pedindo. Então quer dizer, ele é difícil para ele, entendeu? Então ele tem que procurar achar o ponto de equilíbrio dele. É assim que funciona, e é difícil, não é fácil. Isso aí funciona no município, no estado, no governo federal, entende? É difícil, é isso aí. Mas é isso.
Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, gostaria de agradecer a presença de todos. Como foi citado aí os 5% em que a Prefeitura poderá abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5%, eu particularmente, eu acho que é uma porcentagem alta para a Prefeitura, sem precisar passar pelo crivo da Câmara Municipal. Até mesmo na lei, os 5%, nós não sabemos o que o prefeito está usando esses 5%. Teria até que ele enviar para a Câmara Municipal no que foi executado, o que foi usado a porcentagem dos 5%. E, infelizmente, não é mandado para a Câmara Municipal. Então, o prefeito usa sem que nós da Câmara Municipal, que somos representantes da população, saiba a forma e para que está usando esses 5%. É claro que ele pode remanejar da forma que ele bem entender, mas ele teria que comunicar à Câmara Municipal. Nós aqui, vereadores, aqui, nunca votamos contra um adicional, um crédito suplementar solicitado pelo prefeito. Então, eu particularmente acredito que essa porcentagem está alta. Então, até eu proponho aqui para os nobres vereadores, até pela transparência do Poder Executivo para o Legislativo e população, abaixe para uns 3%. 2%, no máximo 3% de remanejamento. Aí fica aí o que vocês poderem dar a opinião de vocês aí. Eu acredito particularmente que é isso. Eu gostaria que os nobres vereadores se manifestassem aí, porque é uma audiência pública, nós temos que discutir sobre esses casos dentro do orçamento aqui do nosso município. Eu não me recordo quando, nobre vereador, que foi reduzido esse valor, mas me recordo que, se eu não me engano, era 8% ou 10%, não era isso, Sandro? 10%. Então, esse valor já foi reduzido, acho que na legislatura do prefeito, na administração do prefeito Paulo Amamura, se eu não me engano, esse valor. Eu já era vereador na época, me recordo. Eu acho que esse 5%, como disse aqui o seu Milton, acho que é de bom tamanho, acho que o prefeito tem que ter realmente essa porcentagem para que ele possa, como foi dito aqui, em final de ano, dificuldade que aconteça aí na administração, para ele estar utilizando esse valor. Essa é a minha opinião. Então, mas como eu falei, nobre vereador, presidente, a Câmara sempre foi solícita aos pedidos do Executivo. Então, para haver mais transparência no Poder Executivo, eu acredito ser mais justo nós podermos opinar e colocar em votação aqui o que o prefeito está querendo. Ele está mostrando para a população, nós somos representantes da população, mostrando para nós a forma que ele está querendo gastar esse valor que ele pode remanejar. Entendeu? Eu sou chegando agora, primeira vez que está votando esse orçamento aí. Como disse aí o presidente Dorivete, isso já foi diminuído esse valor, né? Aí em torno de 8, 10, você falou, né? O senhor falou. Então, eu acredito que isso é uma boa quantia para o prefeito poder trabalhar aí durante o ano, né? Eu acho que, às vezes, parece uma emergência, até mandar aqui para cá, eu acho que tanto esse dinheiro, esse valor de porcentagem à disposição do prefeito, acho que ficaria melhor para ele trabalhar, para atender a população aí numa emergência, era isso. Eu acho que nós, como representante da população, a gente deveria saber em que está sendo gasto esse dinheiro. Até porque no orçamento, como o Milton disse, ali já foi colocado no que vai cada valor. Então esse dinheiro fica para ele resolver no que vai ser gasto. Então nós não temos um acompanhamento de onde vai esse dinheiro, no que vai ser gasto. Eu acredito que, para a gente poder dar uma explicação, a gente deveria saber, ser informado aonde está sendo investido esse dinheiro. O valor
se você for ver, é um valor irrisório em vista do orçamento, 5%. Só que eu acho que a gente deveria saber aonde está sendo colocado esse dinheiro. Até porque nós estamos aqui, como você disse, nós temos que fiscalizar. Independente de qualquer coisa, crédito suplementar, nós temos que estar sempre atento, vendo do que está tirando e aonde está indo. E é a mesma coisa esse 5%. Então eu acho também que a gente deveria ser informado, passar por alguma coisa pela gente aqui, para a gente estar acompanhando também. Eu dando minha opinião, eu acho assim, como o vereador Pituquinha falou, nunca foi rejeitado nenhuma suplementação de verba aqui dentro dessa casa, nesse mandato. E como o Anderson disse que esse valor é irrisório, eu não acho tão irrisório, porque é um valor de R$4 milhões. O 5%. Dá mais ou menos R$4 milhões. Hã? 3 milhões. 3 milhões. E 3 milhões é muito dinheiro. 3 milhões é muito dinheiro. Eu acho que, como nunca teve a rejeição de suplementação aqui nessa casa, simplesmente estaria trazendo aos vereadores, fora a transparência, teria trazendo aos vereadores realmente onde está sendo gasto esse dinheiro, sem problema algum. Eu não vejo como nunca teve uma rejeição de suplementação aqui dentro dessa casa. Então, acho assim que esse valor, ou de 3%, de 2%, seria idêntico ao que acontece hoje. A diferença é que estaria mostrando, passando pela gente, onde esse dinheiro estaria sendo gasto. Simplesmente isso, por não ter tido nunca uma rejeição de suplementação aqui. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o Sandro. Esse valor, Sandro, se qualquer vereador, qualquer munícipe for até a prefeitura, ele terá conhecimento de onde foi aplicado, do que foi gasto? É um documento público, é só ir lá. Infelizmente não tem. Eu respondo pelo senhor porque infelizmente não tem acesso. Aqui a lei é clara. A lei prevê que a prefeitura tem que mandar para a Câmara Municipal no 10º dia subsequente. Infelizmente nós estamos aqui no 10º mês de mandato, nos chegou uma portaria, um decreto que o prefeito fez para nós aqui. Então, infelizmente, não temos acesso. Não temos acesso, senhor presidente. Eu não estou falando de chegar aqui na Câmara, não, vereador. Se você dirigir até a prefeitura. Se a lei manda, a lei é clara, a lei fala que a prefeitura tem que mandar para a Câmara, a prefeitura já não manda. Então, se nós chegarmos lá, nós também não vamos ter acesso. Infelizmente, nós vamos ter que requerer, como todos os cidadãos fazem, faz um requerimento, depois de 30, 60 dias é respondido o requerimento. E muitas das vezes, faltando informações nesse Eu gostaria que o Sandro falasse a respeito. Se alguém for lá pedir para ver ou requerer, vai ver. E vai requerer. Não demora 60 dias. A lei de acesso à informação é 30 dias. Tem até funcionário que demora 90 dias para escolher no poder. E detalhe, Marquinhos, tem requerimento nosso aqui, que desde o começo do ano não foi respondido. Então a prefeitura está indo contra a lei do acesso à informação ao cidadão também, então. Bom, gente, que eu tenho para dizer a respeito desse 8%, 9% que o Dorvete falou aí, que eu também não sabia, né, o João? Não, que baixou agora para 5%. Se baixou é porque é um valor que é necessário para o Executivo estar levando em frente a administração. Como o senhor Milton comentou, nunca vou esquecer essas palavras do senhor, que as demandas são infinitas. O senhor comentou da saúde, mas não é somente da saúde, não. Da área social, eu vejo o trabalho aqui do Marquinhos de Ares, ali a preocupação de atender a população é infinita. Infinita. Como o senhor disse, se jogar 100 mil, ele vai acabar, se jogar 500 mil, ele vai acabar, e vai ser infinita. E então, o Executivo Público ele tem que trabalhar o tempo todo, assim, tipo, com freio de mão meio que puxado.
se abrir as mãos, vamos dizer assim, ele vai chegar no final do ano com um déficit orçamentário violento que não vai ser capaz nem de pagar o funcionalismo público. Então, essa é a minha decisão, minha ideia aqui, que para mim está perfeito, mesmo que sendo leigo, um pouco leigo do assunto. Como o Dorivete citou aqui, desde a época do Paulo Amura já baixou esse... Só que eu gostaria de ressaltar aqui que da época do Paulo Amura baixou. Eu até achei estranho, como eu estava hoje à tarde dando uma olhada no orçamento com o Anderson, eu falei, nossa, o prefeito mandou 5%, porque todos os anos em que o prefeito Tim Bortotti teve à frente da administração, ele mandou 10%, 15%, 20% solicitando aqui para remanejar da forma que ele quis. Então, não é que baixou. Eu acredito que esse valor aqui poderia ser a menor, essa porcentagem, para que nós, vereadores aqui, os 9 vereadores, tivéssemos como ter mais acesso a isso, saber o que o prefeito está sendo usado, não depois. Às vezes, muitas vezes, o decreto é feito depois, nós vamos saber depois. Mas antes dele usar esse dinheiro, nós não sabemos. Por isso que eu citei aqui, a princípio eu falei, é uma objeção que eu tenho a isso. E eu gostaria, se pudesse todos assinassem comigo, eu vou fazer uma emenda ao orçamento abaixando esses 5% para 3%. Eu vou dar uma estudada melhor aqui, 3%, 2% ou 4%. Agora, a respeito das subvenções sociais, Sandro, já o ano passado já foi, uma lei específica que está vindo agora, né, para as entidades. Só que eu queria saber em qual pasta, dentro do orçamento da saúde, por exemplo, qual que será para a subvenção social referente a, exemplo, as entidades do nosso município. Na saúde? Na saúde, ou na educação, ou no social. Então, mas lá, por exemplo, tem 3 subvenção social na saúde, por exemplo. Que são 3 convênios diferentes. Então, é um do município, um do estado e um da União. Por isso que são 3 diferentes. São 3 valores. Então, mas depois você deixa anotado para mim quais são a do município? Para que nós possamos fazer a emenda no orçamento? Não entendi. Eu quero saber quais são a do município. É 01, é 02 ou 05? 01 é Tesouro, sim. 02 Estado e 05 Federal. Então tudo que for 01 é do município, então. Isso. Então, tranquilo. É que nós vamos fazer algumas emendas referente às entidades do nosso município. É bom salientar aqui que as emendas que gerem gasto para o município, elas são... Não, nós não vamos gerar gasto, nós vamos usar, não vamos gerar gasto, nós vamos usar a dotação orçamentária, que a princípio não é gasto para o município. É possível, Santos? É possível, viu? Não, todos os anos foram feitos, o senhor mesmo, senhor presidente, o senhor fez ano passado a emenda para a entidade? O senhor mesmo assinou? Então, mas aí depende do prefeito, se ele vai concordar. Não, aí sim, aí depende dele executar lá. Exatamente. Agora, se ele não tiver, sensibilidade da parte dele querer ajudar a entidade a aumentar um repasse para a entidade, já é a parte do executivo, não cabe ao legislativo. Nós estamos fazendo a nossa parte de emendar o orçamento. Agora, se ele vai dar ou não vai, aí já é poder exclusivo dele. Eu acho que nós estávamos comentando sobre as entidades, e como todos os nobres aqui dessa casa já fizeram indicações, pedindo auxílio, melhorias nas entidades, nós vimos que o orçamento ficou parecido com o orçamento do ano passado, e por isso nós pensamos em algumas emendas relacionadas às entidades, também pelo carinho às entidades que a gente vê que todo mundo tem, e o senhor prefeito também fala na rádio, em jornais, que também tem um carinho pela entidade, mas a gente pensando hoje em dia na urgência que essas entidades passam. Porque o que nós vemos hoje no nosso município, relacionado às entidades, são as entidades desesperadamente necessitando de recursos. Então, eu acho que a gente poderia, todos nós, novos vereadores, pensarmos numa emenda em relação a essas entidades, porque todas as entidades passam por necessidades, muitas necessidades financeiras, tanto é que nós podemos ver que
na última sessão, fomos procurados por alguém que está encabeçando uma campanha, uma determinada entidade. Na entidade que eu trabalho, estamos realizando rifas e vendendo. E eu acho assim que cabe a nós, nobres, pensarmos nessas emendas com carinho. Por quê? Porque a gente sai na rua, entidade tal vendendo rifa, a gente anda um quarteirão, a entidade tal oferece rifa, outra entidade oferece rifa. Eu acho que as nossas entidades estão, assim, isso faz parte da entidade, mas a gente vê que está ocorrendo muito isso no ano de 2017, está ocorrendo muito isso. Então, assim, a gente percebe a necessidade tremenda das entidades em estarem necessitando de mais recursos. Nós sabemos, tivemos aqui conversando sobre o Lar São Vicente, sabemos que se não as doações dos munícipes, de empresários, a entidade estaria passando necessidade de alimentos. Então, acho que nós não podemos deixar chegar a esse ponto as entidades do nosso município, que realizam um trabalho excelente no nosso município, todos nós concordamos sobre isso, e deixarmos as entidades à mercê somente de doações. A gente sabe que elas vivem de doações, mas não somente de doações. A gente vê o desespero passado pelas entidades hoje, porque não só uma, se fosse apenas uma, mas a gente vê todas as entidades necessitando muito de aumento de recurso. Então, assim, que nós possamos ver com esse carinho e também com essa urgência as emendas. Nós poderíamos sentar todos nós juntos e até junto com o senhor prefeito, para a gente ver uma possibilidade no aumento desse repasse para o ano de 2018. Essa emenda que a gente vai fazer, hoje nós estivemos vendo as leis, a lei orçamentária, da onde nós estamos tirando, depois vocês dão uma olhada, vocês podem ter certeza absoluta que não vai fazer falta nenhuma. Pelo contrário, nós vamos ajudar as entidades hoje que passam por um problema financeiro tremendo. E vocês podem ter certeza que 2018 não vai ser fácil. Então, a gente pede que a gente olhou, a gente procurou, a gente viu e a gente tirou da onde não vai fazer falta. Então, a gente pede que todos olhem, vejam, dêem uma estudada e pode ter certeza que vai ser um benefício para as entidades. Seu Milton, o Marcos, o Sandro, gostaria de falar. Eu queria fazer uma colocação primeiro antes. Eu acho que esse orçamento foi elaborado por uma equipe, eu acho que é responsável, não foi uma equipe assim, que montou de última hora para ser montado um orçamento desse aí, tão grande desse tipo aí, né? Então, acho que foi uma equipe responsável, estudada, cada item, cada centavo desse orçamento anual aí. Sobre as entidades, toda a vida as entidades trabalharam com campanha. Eu acho que o Bruno deve ser que está começando agora, acho que nunca acompanhou pelo jeito. O Carlos Rios está aqui. Carlos Rios, quantas campanhas, quantos bois já não foi doado para a entidade do asilo, não, Carlos? Eu, quando morava no bairro do Guaivira, era responsável na Casa das Crianças, cada mês uma pessoa que tinha boi dava um boi. Era 12 sitiantes que davam um boi por mês. Então, toda a vida da entidade viveu do recurso do governo e de recurso elaborado por eles. Então, não é o ano que vem que vai mudar. Hoje, conversando com um rapaz que é presidente da entidade em Itacorituba, o orçamento que o prefeito passa para ele é 60 mil. Ele gasta 110 mil. Ele falou que está se virando em 50 mil reais que ele está arrecadando no município, sim, através do trabalho dele. Então, eu acho que o repasse teria que ser maior mesmo, mas só que foi trabalhado em cima do orçamento. Então, acho que a prefeitura não vai aumentar lá para faltar para cá. Então, é tudo feito trabalho, estudos. Então, eu acho que foi dessa forma. Não, vereador, eu acho que se o senhor fala uma coisa, ou leva para o lado pessoal, ou o senhor não entendeu o que eu falei. Eu vou ser mais claro para o senhor. Eu estou simplesmente dizendo que todos nós estamos vendo as necessidades das entidades e poderíamos pensar numa emenda para o senhor prefeito pensar com urgência o que as entidades estão passando. Não estou falando que elas têm que ver... Se o senhor está falando que elas têm que ver disso, então o senhor está falando que elas têm que mendigar.
Eu acho que fica... O senhor não entende o que eu falo, e aqui eu acho que não é um ataque pessoal, eu acho que aqui, como o senhor mesmo já falou, aqui é uma discussão do orçamento. Nenhuma hora eu ataquei o senhor prefeito, nenhuma hora eu falei que ele está passando pouco, só disse que eu penso nas entidades do nosso município e gostaria que todos pensassem, não com carinho, mas com urgência, porque é o que elas passam hoje. Eu concordo que elas fazem, e o senhor falar para mim que eu faz pouco tempo, eu tenho 11 anos de formado na minha profissão. Eu trabalho em entidades 9 anos. Então é impossível o senhor falar que o senhor conhece mais a realidade da entidade do que eu. Até porque eu acho que, por falta de desconhecimento de alguns, se não fossem as entidades hoje, o Milton pode até falar melhor que eu e o Marquinhos, quanto que não custaria para o município para cuidar dessas crianças? Quanto que não custaria para o município cuidar dos idosos? Então, são cálculos que, às vezes, por desconhecimento de alguns, por falta de informação, fala isso. Entendeu? Porque o que a gente está pedindo não é nada demais. E pedir, sim, para olhar com carinho, sim. Porque da onde a gente tirou, da onde a gente vai fazer essa emenda, não vai fazer falta. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que é importante a gente colocar alguma coisa em relação à subvenção, né? Isso que nós estamos tratando nesse momento, o vereador, desculpe que eu não conheço os nomes, mas é o seguinte, em se tratando de subvenção, convênio, ou vamos dizer assim, recursos financeiros fora do caixa da prefeitura, destinados a entidades, eles têm uma série de critérios para ser repassado. Por quê? Entre outras, de acordo com a instrução 2 do tribunal e outras instruções que agora já saiu nova, tal, existe bastante ponto que tem que ser observado e levado a critério, até porque o município, que repassa, o executivo, ele é responsável por cumprir com todos os itens que o tribunal ele exige. Então, por exemplo, a entidade ela não pode viver só do dinheiro da prefeitura. A entidade ela tem que ter vida própria, independente da prefeitura. A entidade ela precisa estar ativa, né? Lógico, né? Tem que estar ativa. E entre outros pontos, não sei quem comentou aqui, a prefeitura, aquilo que está sendo repassado para eles, é alguma coisa que vem a ser uma contrapartida do atendimento que a prefeitura contrata com eles, porque a prefeitura não tem aquele atendimento. Então, vou exemplificar, não sei, não conheço as entidades, mas vamos por asilo, né? Por exemplo, ele não tem um programa de atendimento de idoso lá interno. Então, ele vai contratar com a prefeitura. Aí, atrás disso, tem que ter o contrato, tem que ter o cronograma de desembolso, no que vai gastar, e toda essa documentação que nós que aqui, Câmara, né, os vereadores, né, que nem está sendo proposto de emenda, vai ter que ser desenvolvido dentro da entidade, tanto para as subvenções que estão no orçamento, quanto as que possivelmente virão, um programa de utilização e a contrapartida que o município vai ter, porque isso está sendo verificado pelo Tribunal de Contas, porque a gente não precisa falar muito por quê, né? É porque tudo começou com
com alguns desvios financeiros no governo federal por intermédio de instituições, tá? Então, esse tipo de repasse é um repasse que, para o município, ele é... Eu vou ser... Não sei se é esse o termo, mas na verdade é, tá? Ele é perigoso. Entende? Porque ele pode gerar muito problema. Tem que ter critério, a instituição ela tem que... Para você ter uma noção, a instituição ela tem que demonstrar vida própria. Ela tem que demonstrar para o município, para que o município possa demonstrar para o Tribunal de Contas que ela vive sem aquele recurso. Ela está sendo beneficiada, entre aspas, beneficiada, né? Ela está sendo paga pela prefeitura para atender o que a prefeitura não consegue atender, né? Então, eu acho que é viável mesmo isso daí, porque a prefeitura não tem atendimento em todos os pontos, ela não tem, nenhuma tem, não é aqui que não tem. Tem cidade que eu trabalho que tem 11 entidades, e tudo precisa. Uma é para idoso, outra para criança, outra para moça grávida, outra para drogado, e assim por diante, né? Então, né, mas vale lembrar que assim, só para a gente colocar, né? Tem que ser criteriosamente, vamos supor, vai propor um aumento de subvenção para uma instituição, muito bem. O que a instituição vai dar de contrapartida para o município? Não é assim? De contrapartida é atendimento. Então você entende como é que é? Tem que fazer um plano de trabalho bem trabalhado. Porque o Tribunal de Contas, antes, era um pouco mais suave. Hoje, ele é criteriosíssimo em cima de Deixa eu cortar só um minutinho, senhor Milton. As entidades fazem o plano de trabalho, mas infelizmente, a municipalidade, a prefeitura obriga a entidade a fazer da forma que a prefeitura quer. Ela muitas das vezes faz um plano de trabalho a maior, que necessita de um aumento, mas infelizmente a prefeitura municipal obriga ela a fazer um outro plano de trabalho da forma que a prefeitura quer. Infelizmente acontece isso. É por isso que às vezes a entidade mesmo não pede a mais. E se ela for pedir, a prefeitura ainda fala que vai cortar o repasse ainda. Pegando uma outra coisa importante, o senhor falou tem alguns critérios. Por exemplo, eu posso falar desde quando eu entrei, como estou de vereador agora. Já estou no meu segundo mandato. Um critério muito importante seria, pelo menos, o reajuste inflacionário. Que eu estou no 5º ano de mandato e, infelizmente, a prefeitura não reajustou. Nenhuma inflação. Então, as entidades necessitam. O Bruno citou o asilo aqui, é uma das entidades que está mais necessitando hoje. Eles estão tendo um déficit orçamentário de 15 mil mensal. Está perigando fechar o asilo. E a prefeitura municipal poderia ajudar muito mais. Vamos supor que feche o asilo. Quem que vai ter que ser responsável pelo asilo? É a prefeitura municipal. Então, por que a prefeitura não ajudar um pouco mais? É claro que a entidade tem que ter a contrapartida dele. São poucos. Mas eu sim, mas nós aqui, nós falamos pelo municipal. Nós não falamos pelo estadual nem União. Não, sim, mas quem responde hoje aqui é a prefeitura. Se o municipal cortar lá, eu sei. Não, sim. Então, se o estadual cortar ou o federal cortar, vai sobrar para quem de novo? Vai sobrar para a prefeitura. Mas é uma conjuntura econômica que nós estamos vivendo. Você está falando que nós não tivemos nenhum repasse inflacionário, mas nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Nós estamos contribuindo com a... Então, mas aí, viu, é uma coisa... Que em muitos municípios, elas não estão conseguindo nem sobreviver. Então, eu concordo plenamente de a gente estar estudando, é uma reivindicação honesta, mas tem que ser, como o senhor Milton falou, com bastante critério, porque a nossa conjuntura econômica, ela não permite que a gente faça tudo. Nós não temos condição de atender a todos e a todo momento, entendeu?
A gente tem que fazer, de vez em quando, algum sacrifício. Algum lado pode ficar descoberto de alguma parte, entendeu? Então, a nossa conjuntura econômica que vivemos hoje, nos últimos anos, a arrecadação do município caiu, entendeu? Os repasses federais caíram, os repasses estaduais caíram, entendeu? Essa conjuntura não nos permite ficar fazendo... A gente faz malabarismo para fechar o orçamento. O Sandro está aqui, é testemunha. Nós chegamos na metade do... Eu estou começando agora, sou inexperiente, mas nós sentamos, como o senhor falou, a nossa função é sentar e segurar de toda forma. E nós temos a população querendo, a saúde precisando, a educação precisando. Se a gente for fazer uma conta bem simples, tira 25% da educação. Hoje nós estamos com 28% da saúde. 50% de funcionalismo, sobra o quê? Para fazer o quê? Aonde? Mas aí é falta de gestão já. Não, aí é falta de recurso. Não. Fazer gestão com recurso é fácil. Aí é as nossas obrigações. Alguém citou aí, nossa, a gestão da folha de pagamento. A primeira coisa que eu fiz quando entrei na prefeitura, eu queria saber há 4 anos atrás quantos funcionários tinha e quanto tinha hoje. É o mesmo número, entendeu? Viu? Até o Marquinhos, não é, Marquinhos, não é. Infelizmente não é. Não é. Não é. Aumentou mais de 220 funcionários. Aumentou. Dá licença. Aumentou. Viu, Pituquinho? Ô, Marquinho, desculpa. nós temos resposta do prefeito aqui. Marquinhos, hoje não tem mas 600. então, viu? Marquinhos, alguma coisa está acontecendo, então, Marquinhos. Nós temos resposta do prefeito municipal aqui, dizendo que teve 212 funcionários. Fora esse concurso que teve. Pode ter 212 contratações. Não, pode ser que aposentar, viu? Não mas teve não aumento do quadro de funcionários. É o mesmo número. 624, quando entrou, hoje está em menos 612, 610. Não tem 600. Caiu mais de 20 funcionários. Mas isso daí não vem ao caso quantos funcionários tem hoje, eu acho. Mas, pegando por base Itaguaí, por exemplo. Se você vê o repasse de Itaguaí para o asilo aqui, é quase a mesma coisa que Fartura paga. O Itaguaí paga para 5 internos um valor lá, que é quase a mesma coisa que Fartura repassa para 38. E quantas entidades Itaguaí tem? Viu? Não sei quantas entidades tem. Viu? Por exemplo, viu? Mas pegue por base. Hoje o estudante aqui que sai aqui todo dia de Fartura para Ourinhos, Jacarezinho, paga 220, salvo engano. Itaguaí paga 60. R$60 cada estudante paga. Quantos estudantes tem lá? São 3 ônibus que saem. Faz as contas para você ver. Se a prefeitura não tem condição de ajudar com muito mais. Você entendeu? Então, eu acredito, temos que cortar de vários lugares, temos. Por exemplo, a grade de shows para a Expofar já tá sendo divulgada. A prefeitura colocou um gasto de R$217 mil aqui no orçamento. Qual que é melhor? Ajudar a entidade que necessita ter aumento ou a Expofar? Eu não sou contra a Expofar. Eu não sou contra a Expofar. Eu, particularmente, eu acho que tem que ter um lazer para a população. Pegamos por base Taquarituba. Taquarituba tem R$200 mil de orçamento. R$200 mil de orçamento para a festa Taquarituba. As grades de shows não tem nem comparação com a grade daqui. Eles vão gastar lá R$1.050.000 com shows. Então, são coisas que acontecem no nosso município que não tem explicação. Infelizmente não tem explicação, Marquinhos. Eu acredito que gasta-se demais, aí não sei aonde, não sei se é que nem o Milton falou, façam muitas partes políticas e esquece das outras partes. Eu até agora não consegui entender. Eu gostaria de dizer sobre as entidades também. Eu penso assim, como o senhor Nilton falou e o Marquinhos também falou, eu penso da seguinte forma: as entidades de fartura, para ela fechar um convênio com o município hoje, elas têm que responder um pré-requisito. Então, acho que todas as entidades do nosso município, pelo menos, cumprem com aquele plano de trabalho que foi proposto à prefeitura na realização do convênio. Mas não é nesse sentido que eu vejo. Eu, Bruno, se eu fosse prefeito, eu olharia para as entidades de uma outra forma. Que forma? Como o senhor Nilton falou, as entidades realizam um trabalho no município que a prefeitura não tem condição de realizar. E eu olharia de que forma? Um exemplo. A gente estava falando do Lar São Vicente de Paulo, então vamos continuar falando do Lar. Se o Lar fecha 32, 30
internos do lar seriam responsabilidade da Prefeitura Municipal. Quanto custaria para a Prefeitura Municipal disponibilizar um local, disponibilizar técnicos para a realização do mesmo serviço que a entidade faz hoje? Uma conta fácil de ser feita, a gente sabe que a Prefeitura gastaria muito mais o dinheiro. Isso com todas as entidades. Eu penso assim, quando eu vou fazer uma indicação aqui nessa casa, ou um requerimento, eu sempre coloco uma ideia de solução. Eu não estou criticando nenhum prefeito, não estou criticando nenhum colega vereador. Eu gosto de colocar uma ideia de solução. Às vezes a minha ideia pode ser que não sirva, mas eu gosto de colocar uma ideia que eu acho que a inteligência dentro da política se faz colocando ideias, trocando ideias. E eu acho assim, então, se eu olho para uma entidade e vejo que aquela entidade realiza um trabalho no meu município, e aquela entidade está passando por uma necessidade financeira, eu olharia com um olhar de urgência, tanto pela entidade, quanto pelo poder público. Porque se aquela entidade deixar de prestar aquele serviço será de responsabilidade do executivo. E custaria muito mais caro para o executivo, todos nós sabemos disso. Então, eu acho que a realização das emendas não é uma briga. E também não é um assunto de ficar discutindo, tipo, o prefeito já gasta. Eu concordo. E também eu acho que o errado que a gente costuma fazer é o seguinte, quando a gente faz uma coisa de bom, foi eu que fiz. Quando uma coisa está meia boca, olha na cidade vizinha, olha no fulano, olha no ciclano. Então, isso aí fica muito pobre, a nossa discussão. Eu acho que a discussão é o seguinte, nós temos um problema? Temos um problema. Então, vamos discutir o nosso problema. O que a gente pode fazer aqui dentro dessa casa para a gente solucionar o nosso problema. Eu não critico ninguém. Eu acho que cada um exerce a função do jeito que o poder lhe dá. Se hoje o prefeito da cidade é o senhor Hortinho, ele faz do jeito que ele quiser. Só que eu, aqui nessa casa, eu também faço do jeito que eu quiser. Eu também cobro do jeito que eu quiser. Eu também tenho essa autoridade de cobrar do jeito que eu quiser. Eu não critico. Eu não aponto o dedo. Eu simplesmente estou pedindo para que a gente possa estudar a possibilidade de um reajuste para as entidades, que eu acho que é mais do que necessário. Porque eu acredito que as entidades do nosso município cumpram com os pré-requisitos para esse aumento. Às vezes um aumento insignificante na folha, no orçamento do município, muitas vezes ajudaria muito as entidades. Eu acho também, como eu disse em algumas das minhas indicações, que a prefeitura, o executivo da prefeitura, poderia também encabeçar algumas campanhas. Não que não encabece hoje, mas que poderia encabeçar, por quê? Porque a gente sabe que o poder do vereador Bruno encabeçando uma campanha é um, e o poder do prefeito Tim encabeçando uma campanha é outro. Pela influência política, como a gente vive num ambiente político, a gente estaria simplesmente pensando no bem-estar das entidades. Independente se foi eu que estou encabeçando, se foi o presidente Dorivete que está encabeçando. Eu penso assim, todos nós aqui vamos ajudar o asilo. Todos nós estamos correndo atrás de prendas para o asilo. Todos. Então, eu acho que nada mais justo que nós trocarmos ideias do que poderia ser feito para ajudar. Eu penso assim, na entidade que eu trabalho, eu já fui secretário de saúde aqui no município e conheço alguns caminhos para a gente tentar o aumento do recurso, não somente pensando na prefeitura. Então, quando o meu presidente vai conversar comigo, eu passo para ele e falo assim, existe esse caminho, para a gente tentar melhorar o teto do município, para a gente tentar receber um pouco mais. Então, eu sei que as despesas são muito grandes, mas eu procuro soluções para aumentar a arrecadação, para a gente poder dividir com a minha entidade. Um exemplo básico, a gente realiza na APAE procedimentos de média e alta complexidade. A gente sabe que o município tem um teto de média e alta complexidade. Eu estava estudando há uns tempos atrás, esse teto ele era impossível de ser alterado. Só que hoje, o que acontece? Você provando que você está fazendo aquele procedimento, você pode pedir a revisão do seu teto. Existem municípios, Salto Grande, aqui conseguiu o aumento. Aí esse aumento serviu para quê? Para repassar para a entidade. O município não teve oneração, o município recebeu mais e a entidade está melhor servida por esse caminho. Então eu penso assim que eu conheço a minha entidade. E às vezes a gente pensando, discutindo assuntos das outras entidades, nós podemos chegar num bem comum de ajudar essa entidade, muitas vezes sem onerar a prefeitura, que a gente sabe que o teto é alto, que as despesas são altas.
Então, por isso que eu acho que as discussões aqui dentro são nesse sentido. Eu procuro discutir aqui dentro das melhorias. Eu peço e reitero as minhas indicações aqui, não para ser chato, mas porque eu quero ver a solução. E muitas vezes, um exemplo, que a gente estava comentando no asilo, eu fiz a indicação pedindo pedreiros. Aí eu vi que a municipalidade não tinha condições de estar fornecendo pedreiro. Na minha reiteração, a minha justificativa foi outra, pedindo para a gente encabeçar uma campanha para a gente poder ajudar a entidade. Então, nenhuma hora eu critiquei ninguém. Eu coloco algumas ideias minhas que eu acho que a gente pode encabeçar. Então, acho que seria muito mais fácil, tanto dentro da lei do orçamento, que a gente sabe que essa votação é muito complexa. Eu baixei no meu celular aqui, e você vai estudar, tem hora que você fala, meu Deus do céu, tem coisa ali que a gente não entende. É muito fácil. E quando eu não entendo, eu tenho uma prática que é até chata. Mas um dos jurídicos da prefeitura é o Dr. Kleber, né? Quando eu não entendo uma coisa, está aqui, eu ligo para o Kleber, porque o Kleber, além de ser meu amigo, eu sei que trabalha dentro, e ele deve ter passado por eles aqui. Aí ele me tira alguma dúvida, senta no escritório com ele, tira uma dúvida, para a gente não poder estar aqui falando só besteira. Para a gente poder estar aqui discutindo um assunto, procurando soluções para o nosso município, porque eu acho que todo mundo que está aqui quer ver o município melhor. Então, assim, eu evito brigas pessoais, ataques pessoais, porque eu acho que todo mundo aqui tem o mesmo direcionamento, né? Direcionamento de ver uma cidade melhor. Eu acho que o Bruno está um pouco precipitado nas palavras dele. Eu acho que em nenhum momento que houve ataque particular aqui. Não sei se o senhor atacou, se atacou alguém. Eu acho que não houve nenhum ataque particular aqui. Eu acho que está sendo discutido, sim, um assunto. Então, eu acho que cada um colocou a sua posição. Não adianta falar que foi tudo atacado no Bruno, né? O Bruno está falando que foi falado para ele. Eu acho que em nenhum momento foi atacado o Bruno aqui. A colocação do Marcos, muito bem colocada, do Sandro, do Milton aqui. Então, cada um fez a sua colocação, cada vereador fez a sua colocação, cada vereador tem a sua opinião. Eu acho que jamais um pode entrar na cabeça do outro, querer mudar a cabeça do cérebro do outro. Sobre as entidades, nenhum vereador aqui está falando de deixar de ajudar as entidades, tudo quer ajudar, mas em cima do orçamento, como o Marco disse, em cima do orçamento, que não fere o outro local, uma educação, uma saúde, como houve uma emergência de R$98 mil para socorrer um plano de cirurgia aí no final do ano, quase, né? Então, cada colocação foi fundamental nessa reunião, nessa audiência. Sobre ajudar as entidades, eu acho que cada um que está fazendo seu papel de ajudar a entidade. Eu fui voluntário da Santa Casa em 2001, na campanha Salve a Santa Casa. Então, lá, 17 anos atrás, eu já fui voluntário da campanha Salve a Santa Casa, no bairro da Caíras. Todo mês eu passava numa casa, recolhendo o recurso e trazia para a Santa Casa. Eu nem sabia direito o que estava acontecendo na Santa Casa, mas foi lá o Pedro Armando e o Marcelo Deonobra atrás de mim para ser voluntário no bairro Caíras. Então, as entidades são, sim, fundamentais para a cidade, desde o asilo, a PAI, hospital, o Gama. Então, como disse o companheiro aqui, eles também têm que começar a se virar. O 100% de recurso não vai vir. Então, não que eu sou contra repasse. Eu prometo passar muito mais, passava até 100%. Mas nós temos que trabalhar acima do orçamento da prefeitura, como disse o Sandro e o Marcos. Tem outros lugares que às vezes nós tiramos aqui vai faltar lá. Então, eu aprovo o que veio da prefeitura. Eu acho que foi, sim, elaborado por uma equipe técnica, uma equipe sob estudo. Como disse o Marcos, desde abril, maio, estão fazendo esse trabalho. Não foi de ontem para hoje, como nós estamos pegando aqui hoje na mão. Então, eu acho que estou com eles. Eu sou da seguinte opinião, acho que tem que haver diálogo, como foi proposto aí pelos 9 vereadores. Eu acho que, eu não sei o pensamento do Marcos, mas acho que dava para a gente sentar e conversar sobre isso, né, Marcos? Para ver o que a prefeitura pode, né, colaborar mais. Alguém citou aqui, pelo menos, a inflação, né, que seja repassada. O prefeito me ligou recentemente, inclusive eu já gostaria aqui de falar, não sei se o Marcos ia falar sobre isso. Ele gostaria que esse orçamento fosse votado o quanto antes, porque ele precisa desse orçamento aprovado para ele poder fazer licitação
para a compra de ambulâncias para o município. Vocês sabem que o município está passando por dificuldade muito grande em relação a veículos, né, para transporte de paciente. Então, ele tendo esse orçamento aprovado, ele já poderia fazer licitação para que no início do ano ele já pudesse adquirir esses veículos. Então, eu, em nome do prefeito aqui, eu pediria o quanto antes a gente pudesse aprovar esse projeto. Os nobres vereadores falaram sobre emenda. Eu não sei se a gente poderia, conversando, dialogando com o executivo, a gente já poderia entrar num acordo aí, ver o que daria para fazer, para que pudéssemos votar o quanto antes. Até porque a gente está aqui discutindo sobre o orçamento 2018, mas não podemos esquecer que a gente procura saber, procura ler, e a gente está aqui para defender os anseios da população. Então, a gente sempre faz alguma coisa dentro do que vai melhorar a população. Aí a gente aqui eu acho que todo mundo sabe pelo que o país passa, o Estado passa e os municípios passam. Mas em época de crise, o Milton acompanha acho que mais de 5 prefeituras, em época de crise, se corta gasto. Como que se corta gasto? Menos funcionário, menos concurso, e trabalho que se tem. Infelizmente, eu falo isso porque hoje eu recebi na minha casa um ex-candidato a prefeito, conversei muito com ele sobre isso, e tudo que eu falo, eu sempre vou procurar saber, porque não adianta eu vir aqui e falar coisas em vão, então não vai dar resultado nenhum. Sempre conversando com outros prefeitos de outras cidades, do tamanho da nossa e até maiores que a nossa, que estão trabalhando com afinco e está dando resultado. Então, não podemos esquecer, o orçamento está aí, precisamos votar ele, mas sem esquecer os anseios da nossa população, os anseios das entidades que nós temos que olhar com carinho, sim. Mas vamos fazer a coisa certa, vamos sentar, vamos conversar. É o que eu falei, fazer emenda sim, vamos ver se a gente consegue, está ajudando mais. Eu acredito que não vai fazer falta. É isso. Senhor presidente, com relação, eu estive conversando com o Zé Luiz Mola, com o jurídico da casa, que estava o vereador antes junto. Nós queremos saber em relação ao orçamento da Câmara. Aqui no orçamento da Câmara foi colocado R$100 mil dotação para obras e instalações. Será feita a ampliação necessária? Eu estive perguntando para o moço para que era esses R$100 mil. Ele falou que ele foi colocado para ampliação, tirar o arquivo, passar lá para o fundo, fazer 2 ou 3 salas lá no fundo, para melhorar o espaço dentro da Câmara Municipal. Será usado esses 100 mil aqui no mandato do senhor? Não, no meu mandato não, nobre vereador. Eu tenho a seguinte opinião. No momento de dificuldade que o município atravessa, sabemos aí de um monte de escola, de creche precisando de reforma. Nós ampliarmos a casa aqui, eu acho que aqui tem... Sabemos da dificuldade, o diretor da casa já falou, né, dos problemas e tal, mas eu acho que o município tem muito mais prioridade, né? Inclusive, a gente tem trabalhado aqui com a contenção de gasto. O máximo que a gente possa reduzir nos gastos dessa casa, para que no final do ano a gente devolva para a prefeitura, para que ela possa cumprir aí com suas obrigações. Como eu sempre digo, final do ano tem o 13º, um monte enfim, um monte de coisas que a prefeitura tem que cumprir, que o executivo tem que pagar, que fica tudo para o final do ano. Então, acho que quanto mais a gente devolver, nós estamos contribuindo com o município. Meu pensamento é esse. Durante os 2 anos eu pretendo, inclusive, me recordo que na administração do senhor João Massaruti, né, já foi proposto isso, e eu fiz
aqui nesse plenário, fiz um apelo para que ele não utilizasse o recurso, né, que seria devolvido no final do ano para a prefeitura, não utilizasse nessa construção. E ele acatou o pedido e não utilizou. Então, logicamente que essa presidência não pretende utilizar nessa forma. Não será usado e consta no orçamento? O senhor mandou para a prefeitura um orçamento que o senhor não irá usar? Eu não entendi, Norberto. Eu gostaria que chamar o Zé Luiz aqui, o diretor da casa, para que ele falasse sobre isso. O senhor que mandou para a prefeitura o orçamento da Câmara Municipal. Aí agora o senhor falou que o senhor não vai usar, então colocou um orçamento, já tirou o orçamento da prefeitura municipal, de 100 mil reais da prefeitura, para colocar na Câmara, sendo que o senhor não vai usar. Eu achei estranho, né? Podemos até conversar sobre isso, por isso que eu estou chamando o Zé Luiz aqui, a gente poderia até retirar isso aí. Porque se realmente o senhor não for usar, uma das emendas vai ser retirando esse orçamento da Câmara e passando aí para as entidades. Eu questionei, Mola, aqui sobre o orçamento da Câmara, certo? Eu perguntei para o presidente se ele iria usar essa dotação de 100 mil reais para obras. Eu sei que é necessário ampliação, que precisa ampliação, só que o presidente falou que ele não vai usar esse recurso de 100 mil reais. Pelo menos no mandato dele não vai ser feita ampliação nenhuma, né? Eu perguntei, mas se essa é a posição dele, como que ele colocou 100 mil reais no orçamento disso aqui? Se a posição dele, ele mandou para o prefeito. No dia que nós estávamos fazendo orçamento, o tribunal exige um planejamento. Se eu não colocar no orçamento, tanto que eu coloquei acho que no PPA, todos os anos está 100 mil, né? Por que isso? Porque se houver necessidade de um ano ou outro, que há necessidade, se ele vai fazer, isso aí é critério dele, se não vai fazer, que há necessidade de ampliação, eu tenho que ter isso aí planejado e no orçamento. Se não for usar, aí é questão dele decidir ou não, entendeu? No orçamento eu com o Milton discutimos, com o Gustavo discutimos, que o tribunal exige um planejamento. Se não houver planejamento, se não houver no PPA e não houver a estimativa de valor, nós não podemos fazer nada, dentro desses 4 anos, entendeu? Então é isso que está constando no orçamento da Câmara. Mas assim, vamos supor, tem que se fazer. E se não fizer, ele consta lá e não fizer, na verdade é uma dotação, não é obrigatório. É uma dotação orçamentária, isso aí. Exatamente, é um orçamento. O orçamento é facultativo. O orçamento não é uma obrigação. O orçamento é facultativo. O Milton está aí, o Gustavo está aí para... No caso, esse 100 mil poderia ser utilizado o duodécimo para executar essa... O duodécimo é aquele percentual a gente fala duodécimo, que são divididos por 12, que a prefeitura encaminha para a Câmara. Esse valor do duodécimo são gastos com as despesas correntes de capital, eventuais de capital, equipamento ou obras. Só que tem que existir no orçamento, porque tem que existir um planejamento. Só que é um orçamento. Só que para a Câmara vem o recurso. Não usou? Devolve. Só que tem que ter um planejamento. No final, se o tribunal apontar, eu vou ter que falar o seguinte, não foi usado porque por critérios administrativos, o presidente da Câmara resolveu não executar a obra, ou não executar, ou não usar o dinheiro, entendeu? Aí eu tenho, a justificativa minha é essa, e devolve o dinheiro. Então, a ideia que eu estou sugerindo aqui, Mola, é que seja, então, como o presidente já não vai usar esse recurso, essa dotação, aqui pode ser recurso, né, mas para a prefeitura é dotação. Nós iremos retirar esses 100 mil, então, de obras e iremos passar para as outras entidades. Isso aí fica a critério de vocês, entendeu? A questão é que no planejamento meu eu tenho que existir isso daí. E a gente pode direcionar esse dinheiro, então, como já está no orçamento. Não, vocês não vão direcionar, vocês vão fazer uma emenda para colocar para a entidade. A questão aí é orçamentária, não é recurso. Esse recurso de 100 mil não vai vir para a Câmara. Só que está no orçamento da prefeitura. Só que o orçamento é facultativo, o prefeito pode passar ou não repassar. Tudo certo?
Uma outra colocação também, que o vereador antes estava vendo aqui, foi colocado uma dotação de R$460 mil na lançadoria. Acredito que essa da lançadoria seja para fazer o recadastramento imobiliário e pela coerência nossa aqui da Câmara Municipal, a qual nós já discutimos sobre esse assunto, nós também iremos fazer uma emenda retirando uma parte dessa dotação, pode ser que seja encaminhada para as entidades ou para outro setor da Prefeitura Municipal. Pela coerência nossa aqui na casa, nós achamos que um valor de R$460 mil é um valor absurdo, partindo do pressuposto que é uma dotação. Só que como já foi dito que será usado esses 460 mil, nós achamos que não é necessário esse gasto. Sim, por isso nós iremos retirar. Ele vai ser usado como dotação, tá? Para fazer a licitação, correto? Depois, fazendo a licitação, o valor pode ser bem menor. Você entendeu? Aí você não vai usar todo ela. Então, mas em conversa com a chefe lá da lançadoria, lá, não sei se ela é chefe, funcionário, ela já disse que é o valor integral, R$460 mil. Que esse valor é um valor que a firma passou como inclusive, orçamento. Até falou o nome da firma. Mas inclusive ela falou, viu? Mas é funcionário da prefeitura, a qual a prefeitura disponibilizou um funcionário para conversar com a gente. Licença, posso falar só um minutinho? Viu? A firma pode ter passado o orçamento, mas é uma firma. Não sei. A firma que se enquadrou, dentro dos pré-requisitos. Aí eu já não sei, porque eu não faço parte da licitação. Você entendeu? Mas a licitação, eu acho que vai ser pregão, se eu não me engano. E pregão parece, e pelo valor, eu acho que é tomada de preço. E tomada de preço é publicado no Diário Oficial. Então quer dizer que não vai vir uma firma só, acredito eu. Viu, mas tem que preencher, ela deixou bem claro. Tem que preencher os pré-requisitos. Não, mas parece que tinha duas que não. Por isso que ficou uma. Vai no edital. Viu, Anderson, a forma aqui do orçamento que não tem nada a ver com a licitação da prefeitura. A forma que a prefeitura vai fazer lá, se ela vai direcionar alguma coisa ou não. Eu tô falando que a lei de licitação, eu tenho que pôr a maior cotação, eu tenho que ter o valor orçamentário pela maior cotação. Você entendeu? Não quer dizer que vai ser aquela. Ou pode ser que seja aquela. Então, se vir só ela, não sei. Mas geralmente, quando é publicado no Diário Oficial, é Brasil inteiro. Tem empresa que só paga para vir. Eu entendi como é que é. Licitação aparece bastante firma. A firma que se interessar, aparece. Mas por nós sermos coerentes da forma nossa aqui, nós iremos fazer a emenda. Está em discussão aí, se alguém quiser falar mais alguma coisa, nós iremos fazer a emenda dessa pasta da lançadoria também. Mas então, no caso, nesse caso, não caberia emenda, né? Por causa, não é um orçamento que está pedindo para isso? Uma dotação, Bruno. Então, não é a empresa que falou que pode ficar nisso, então, até nesse preço. Então, já não poderia fazer uma emenda nesse para... Mas cabe. Tanto o pregão como a tomada de preço ou a concorrência tem que ter orçamento. Nesse caso, tem que ter no mínimo 3 orçamentos para que a administração saiba qual que é o maior valor que ela vai ter que colocar no edital. Você não está entendendo? Isso é dotação orçamentária. Mas para você fazer a licitação, ela tem que estar. Você não pode fazer depois. Para você expedir a lotação. Não. Tem 460, por exemplo, aqui na lançadoria. Nós vamos supor que retiraremos 50 mil, por exemplo. Certo? Ela pode remanejar de outra área para cá. Não pode? Chovendo molhado. Então, mas ela pode, não pode? Então, mas daí vem a Câmara que irá autorizar ela a fazer isso.
mas já tá, Não é chovendo no molhado. orçamento- Eu, particularmente, eu acho que não é necessário. No orçamento já está aí, para quê? Para trabalhar em cima É para trabalhar em cima disso. Então- O orçamento é o seguinte, 3 empresas, o maior valor foi esse, suponhamos. Aí vai para o diário oficial. No edital vai estar constando lá que o maior valor é esse. A partir do momento que vai para o diário oficial, que é um pregão, esse valor pode cair para, vamos supor, 400, pode cair para 300 conto, vai sobrar 100 e pouco. Só que o edital, para você expedir, você tem que ter a dotação orçamentária nesse valor, você não pode suplementar no decorrer da licitação. Tem que ser antes da licitação. Não, antes da licitação. Você pode suplementar antes. Exatamente. Aí depois, se a Câmara autorizar ele fazer antes dessa licitação aí, a Câmara autoriza. Mas eu, particularmente, eu falo aqui que hoje eu não vou ser coerente, eu fui contra um projeto de 460 mil reais, porque eu vi que não é necessário gastar tudo isso, é necessário fazer o arrecadamento, mas não é necessário gastar tudo isso. Se a Câmara, na oportunidade que for fazer a licitação, aceitar remanejar essa verba, fazer um adicional suplementar nessa verba, é outro caso. Aí tem um negócio, só que no momento que ela for expedir a licitação, já tem que estar essa verba determinada no orçamento. Não, sim, é só fazer a suplementação antes. A Câmara nunca negou suplementação de verba. Nesse caso a Câmara nunca negou, mas eu fui contrário. Queria ouvir a explicação do senhor. Esses 460 mil aí que está na dotação, ela está, pelo que eu estou entendendo, ela está amparando um procedimento licitatório que já foi feito, pelo que eu estou entendendo, já foi feito os orçamentos prévios. Não é isso? Então, se já foi feito os orçamentos prévios, você tem um valor estimado. Agora, se vai cair para 300, para 200, é outra situação. Porém, se você tem um valor estimado de 400, vamos falar 450 mil, tá? 460. Se você tem um valor estimado de 460, você tem que ter dotação lá para isso. Senão você não pode abrir, porque hoje com o sistema novo, o sistema UDESP, né, que é o Tribunal de Contas, então quando você abre a licitação, você tem que informar a existência de dotação orçamentária para receber aquela futura despesa. Então, quer dizer, na minha opinião, né, se for feita uma emenda para tirar valor de lá, no momento em que você for abrir o procedimento, você vai ter que pedir suplementação outra vez. Não, aí a Câmara autorizou não. Vem para a Câmara novamente. Só que por outro lado, assim, só para continuar a colocação. Só que por outro lado, se você fizer uma emenda de isso eu vou falar as possibilidades. Se for feito, não é você está falando assim, se a Câmara fizer uma emenda tirando 50 mil de lá, né? E depois, no momento em que ela for fazer a licitação, eu estou entendendo que vai ser em janeiro, tá? Ou fevereiro, sei lá. Então, o que vai acontecer? Ela vai mandar um pedido de suplementação para a Câmara. Né? Como a Câmara já tirou, ela vai autorizar a pôr, porque não está negando nada. Ok? Se negar, ela põe do mesmo jeito. Se a Câmara negar, ela suplementa a ficha do mesmo jeito. É. Então, usa os 5%, ou os 3%, sei lá o que vai ter. Mas aí é uma votação na Câmara, né? Não, sim, é uma votação na Câmara. É. Isso aí. Uma outra colocação também, que eu tive, infelizmente, eu não consegui ver tudo o que eu gostaria de ver, mas tivemos uma reunião aqui nessa casa, eu, o vereador Anderson e o presidente da Câmara, com o professor de música, o Heraldo Rister, e nós cogitamos a possibilidade de incluir no orçamento, lembra da banda municipal, que a banda pudesse comprar alguns instrumentos e ceder para esse professor dar aula de música gratuitamente na escola Tombi,
pela Escola da Família. E então eu gostaria dessas retiradas aqui de dotações, incluir um valor na banda municipal também, para que a prefeitura possa dar subsídio aí para a Escola da Família, ajudando, através da banda, está ajudando aí os alunos que pretendem fazer aula de música. Aí tivemos uma apresentação recentemente no 7 de setembro, uma apresentação muito bonita, e o professor disse que poderá ficar mais bonita ainda, se tivesse apoio da municipalidade. Então, também gostaria de fazer essa emenda ao orçamento, passando dotação orçamentária para a banda também. Por mim, era isso por enquanto. Eu vou estudar mais e pode ser que tenha mais coisa até a votação do orçamento. Marcos, quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de você ter me convidado, entendeu? Sou inexperiente, estou aprendendo como é que se trabalha, eu venho na iniciativa privada. E eu queria deixar um convite para vocês. Isso aqui é um trabalho aqui que eu quero agradecer ao Sandro. Ele que esteve à frente, ele que me colocou, me explicou. A gente está desde abril. Foi algo que começou de baixo, como ele mesmo disse. Foram envolvidos todos os secretários. Pelos secretários, isso aqui tinha um valor muito maior. Foi muita conversa, muita reunião. E eu gostaria, né, para o próximo ano, se fosse possível, que os vereadores participassem dessas discussões lá na prefeitura, porque nós estamos abertos lá, entendeu? Então, na hora que a gente começar a fazer, entendeu? Quando a gente for fazer reunião, colocar isso aqui, vocês estarem participando, até para vocês estarem entendendo melhor como se faz, como se desenvolve, como se tira de um lugar, se põe no outro, por que um fica sem ou com recurso a menos e o outro chora e quer mais para ele, quais são as prioridades, quais são as demandas, entendeu? Para você, a hora que chegar aqui, na hora de você debater, você ter uma conscientização, puxa, isso aqui realmente foi feito de uma forma suada, de uma forma brigada, de uma forma, sabe? Que todos nós aqui almejamos e queremos a mesma coisa, que é o bem da população, seja o executivo, seja o legislativo, nós queremos que a população seja da melhor forma atendida. Então, eu deixo o convite aqui, sabe? Esse ano, eu confesso, talvez seja uma falha minha, mas eu acho que o Sandro concorda. O ano que vem a gente começar até antes, entendeu? E com a participação dos senhores lá dentro da prefeitura, junto, fazendo, entendendo, discutindo de uma forma educada, com argumentos, para a gente cada dia melhorar e fazer algo para a nossa população, entendeu? Queria agradecer e foi um prazer estar com vocês aqui. Desculpe alguma coisa também. Eu queria agradecer a todos, o presidente, ao convite. Tá? Espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos. Tá? Pedir desculpa por alguma coisa. E me pôr à disposição também, não só lá na prefeitura, pode me chamar aqui e tal, para a gente conversar, qualquer dúvida, entendeu? Pode chamar, que eu acredito que o prefeito não terá nenhuma objeção. Eu venho, não tem problema nenhum. Tá? Só não me chama agora nas férias, mas... pode chamar, assim que eu venho, não tem problema nenhum, não. Queria agradecer ao Milton, um amigo que a gente tem de longa data já, dos trabalhos e tal, né, pela ajuda que ele deu aqui, pela brilhante explanação que ele deu, né, e pôr à disposição de vocês aí no que precisar. Tá ok? Muito obrigado a todos. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos também. O Sandro, que, como a gente já disse e é sabido, ele está de férias e veio aqui para explanar para a gente. O seu Milton, que com a participação dele aqui só fez abrilhantar mais aqui a nossa discussão, com toda a bagagem que ele tem. Muito obrigado, seu Milton, pela presença. Marquinhos,
que representando aqui o prefeito. Obrigado, Marcos. Como eu disse aqui no decorrer, eu acho que vocês me conhecem, vocês sabem como eu trabalho, eu gosto do diálogo, gosto de sentar e conversar. Eu acho que essas propostas que vocês estão fazendo, eu acho que a gente deveria, antes de votarmos, antes de deliberarmos aqui o projeto, acho que a gente deveria sentar mais uma vez, né, Marcos? Vamos ver o que dá para melhorar, vamos conversar com o prefeito, vamos conversar com o Sandro. Sandro, você acha que, eu não sei quando termina a sua férias, mas acho que você vai ter que voltar. Você acha que vai ter que voltar aqui com a gente. Então é isso, gente. Eu acho que temos que conversar, eu acho que alguma coisa dá para a gente melhorar, né? Então é isso. Obrigado a todos, obrigado ao Zé Luiz também pela participação, nosso amigo aqui o Henrique, assessor de imprensa aqui da casa, obrigado pela presença, e demais funcionários. Obrigado a todos. Declaro encerrada, então. Só lembrando, gente, que uma pena que a população não esteja presente, não é verdade? Foi divulgado, né? O Mola pode dizer melhor. Eu acho assim, ó, vai ter mais reuniões. Vai ter mais reuniões aqui. Eu acho que antes de votarmos a gente até poderia estar, né, convocando aí a participação. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí.